Tudo, mas eu vou. Deus é bom. Amém. Muito bom estarmos aqui. Eu quero, primeiramente, pedir toda a atenção para a palavra que Deus colocou no meu coração. Eu estou há 2 semanas preparando essa palavra e eu quero que, até lá fora mesmo, o pessoal faz o que tem que fazer, mas ouça essa palavra. Eu quero também falar para você, queridos, eu não subo aqui como pastor, eu subo aqui como profeta. Deus me convidou como profeta, me chamou como profeta, e eu tenho uma palavra profética para a tua vida, para o teu coração. Quero mandar um abraço para o pessoal de Ramos, se tem alguém nos acompanhando, que falou que estaria acompanhando. Um abraço aí para vocês, pessoal do YouTube, Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém. E antes, irmãos, eu ler a palavra, ministrar a palavra, eu quero mais uma vez fazer um agradecimento às pessoas da nossa igreja que têm nos abençoado no nosso projeto. Eu sempre falo isso porque é muito importante. Nós abrimos agora uma nova linha de trabalho, que é o Ramos Fome Zero, e tem sido, irmãos, uma coisa assim tremenda, muita luta. Só para ter uma ideia, essa semana nós tivemos que orar por 2 pessoas endemoniadas, 2 cracudos, e estamos, tem 2, até o Mário conhece o Paulinho e o Marlon, eles estão se preparando para nós levarmos ele para o centro de recuperação, amém? Então ore por isso, continue nos abençoando. Para quem não sabe, eu tenho Pix, né? Pode abençoar, tenho recebido alguns aqui, muito obrigado, é por isso que nós estamos continuando nosso trabalho. Essa semana que amanhã começa outra. Semana que passou, nós entregamos 42 cestas básicas a pessoas de todas as áreas do Rio de Janeiro. Tem pessoas vindo de Caxias, em Bariê, Nova Iguaçu, Pedreira. E graças a Deus, é com o teu amor, com o teu carinho, que nós estamos continuando essa obra. Amém? Agora eu vou pedir uma coisa, irmãos. Não vá na minha casa meia-noite, não. Porque tem um irmão aí, eu não vou dizer o nome dele, não. Eu só vou dizer a primeira letra do alfabeto dele, o Vladimir. Eu botei o nome dele, o Anjo da Madrugada. E ele tem ido lá para nos abençoar. Só que a semana ele mudou o horário. Foi de madrugada na minha casa, irmão, 9h30 da manhã. Quero falar para você, irmão, que para mim 9h30 é madrugada. Obrigado, Vladimir, Deus te abençoe. Mais os irmãos aí que têm sido uma bênção. Queridos, eu vou falar nessa noite, não está aqui não, mas eu vou falar sobre restauração de muralhas. Amém ou não amém? Amém? Restauração de muralhas. E eu quero, antes de começar a ministrar a palavra, eu quero saber o seguinte. Eu vou falar isso porque de 15 dias para cá, eu atendi 3 pessoas que falaram a mesma coisa, parecida, cada um com uma situação diferente, mas o mesmo teor. Pastor, eu preciso me libertar de uma coisa. Há muitas pessoas, irmãos, que estão dentro da igreja e tem alguma coisa que ainda não deixou. Eu quero que você saiba de uma coisa, irmãos. O diabo, nosso adversário, ele tem uma estratégia específica. Sabe qual é a estratégia específica do diabo? Ele nos atacar na área mais baixa do nosso muro, aonde ele vê que o nosso muro está quebrado. E hoje Deus me trouxe aqui, irmão, sabe para quê? Ah, tá bonito, obrigado. Esse cara é demais, cara. Esse cara... Quero louvar a Deus pela vida desse homem, uma bênção. Encontrei com esse, passeando na barra, passeando no shopping. Misericórdia. Vida boa, né, cara? Bem... eu vou fazer uma pergunta aqui. Eu queria... Quantas pessoas na igreja falam a verdade? Quem mente aqui, faça assim, quem mente? Então, eu quero que você fale a verdade. Tem alguém nessa noite que precisa restaurar alguma coisa na tua vida? Faça assim, ó. 1, 2, 3... Amém. Então, aleluia. Amém. Então, eu quero convidar você a abrir a tua Bíblia no livro de Neemias,
no capítulo 1, eu vou começar, eu quero que você deixe a Bíblia aberta, o teu celular, focado aqui nesse livro de Neemias, porque eu vou falar um pouco sobre ele. Diz assim, olha, as palavras, no capítulo 1, no versículo 1, as palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês do Quisleu, no ano 20º, estando eu na cidade de Sussã, veio Anani, um dos meus irmãos, com alguns de Judá. Então lhe perguntei pelos judeus que escaparam e que não foram levados para o exílio e acerca de Jerusalém. Disseram-me, os restantes que não foram levados para o exílio se acham lá na província, estão em grande miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém estão derrubados e as suas portas queimadas. Agora, a Bíblia fala que, tendo eu, Neemias, ouvido essas palavras, assentei-me e chorei e lamentei por alguns dias. Estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. E disse, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, que guardas alianças de misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e aos teus olhos abertos, para acudires à oração do teu servo, que eu faço na tua presença dia e noite, pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, os quais temos cometido contra ti, pois eu e a casa do meu pai temos pecado. Amém. Nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado, Senhor, por essa oportunidade que nós estamos tendo para mais uma vez estar aqui nesse altar, para falar da tua palavra. Obrigado, Senhor. Usa essa noite, abre o entendimento da tua igreja, em nome de Jesus. Amém e amém. Amados, há 2 cultos atrás, 2 pregações atrás que eu fiz, eu falei sobre o momento que eu desmaiei. Alguém estava aqui, eu desmaiei na piscina, e caí desmaiado dentro da piscina, alguém estava aqui, ouviu, não vou contar de novo, não. E no domingo seguinte, eu preguei mais ou menos essa palavra, a palavra que eu preguei, na igreja aqui de Nova Vida, no aniversário aqui, e contei a mesma história. E algumas pessoas, principalmente o bispo, me ligou dizendo, pastor, conta mais a sua história, que foi impressionante. E só assim para colocar uma coisa bem superficial, a visão que eu tive é que Deus mandou falar para a igreja que a igreja precisa acordar, né? Porque às vezes nós ficamos, irmãos, 20 anos na igreja e as coisas não acontecem, fazem apelo, as pessoas vão ir na frente, no domingo seguinte tem outro apelo, as pessoas, e essa noite Deus me trouxe aqui para dizer para vocês, irmãos, hoje Deus quer dar um chega nessa situação. Fala para o teu irmão assim, meu irmão, hoje Deus quer dar um chega nessa situação. Primeira coisa, eu coloquei assim, como subtexto, isso a gente fala sempre aqui no púlpito, que cumpre princípios, que Deus cumpre promessas. Fala para o irmão assim, meu irmão, cumpre princípios, e Deus vai cumprir promessas. Porque, olha só, o pastor Mário falou aqui sobre 3 áreas importantes. Se você quer ver Deus restaurar alguma coisa, você tem que fazer a tua parte. Amém? E isso faz parte desses princípios que eu quero ministrar nessa noite. O primeiro princípio, irmãos, está no improvável. Eu quero falar para você, irmãos, que Deus, em toda a história da Bíblia, para levantar reis, para levantar profetas, para levantar guerreiros, Deus levantou o improvável. Sabe por que eu estou dizendo isso, irmãos? Porque nós é que nos limitamos à operação de Deus. Nós é que falamos assim, mas eu não posso. Mas eu sou pequeno. Aqui, a primeira improvável que Deus quer usar nessa noite é o próprio Neemias. Neemias, irmãos, era o copeiro do rei. Ele servia, era um serviçal. E veja só, e ele viu que a cidade dele estava quebrada, destruída, muitos mortos, muitos exilados. Neemias, ele
resolveu se dispor para restaurar os muros. Eu quero falar nessa noite, irmão, sobre 2 tipos de muralhas. A tua muralha que você levantou a mão, que precisa ser restaurada, e a muralha de alguém que você conhece. Você conhece alguém que está com a vida quebrada? Quantos conhecem alguém que está com a vida quebrada? Eu conheço muitos. Irmãos, todo dia bate na nossa porta. Quero agradecer a minha esposa que tem me apoiado, me ajudado com roupas, doando alimentos. Mas todo dia, irmãos, cracudos, separados, drogados, tudo que você imaginar de pessoas ruins. Eu até vou mudar, pastor Diogo, a minha casa, o nome da minha casa vai ser, como o Mário falou quarta-feira aqui, vai ser a Caverna de Adulão. Só tem gente que entra lá e não presta. Sabe por que eu estou me lembrando disso, pastor? Porque primeiro dia que eu te convidei a pregar nessa igreja, você pregou sobre a Caverna de Adulão. Você lembra disso? Eu não me esqueço, não. E hoje, quando eu estava falando sobre a Caverna de Adulão, eu me lembrei daquela palavra que foi fortíssima. Então, você que se acha que não é a tua praia, não, pastor, não, isso é para o pastor Mário, isso é para o pastor... irmãos, isso é para você. Fala para o irmão que está ao teu lado, isso é para você. Deus quer usar você para mudar a tua própria história. E Deus quer usar você para mudar a história de alguém que está precisando. Primeiro princípio é o improvável. Deus usa o improvável. Você quer ver uma coisa, irmão? Só para fazer uma palhinha bem rápida. Davi era o improvável da família. Era ou não era? Vários irmãos, tudo malandro lá, tudo bombado. Davi era o único coitadinho, lá trabalhando, malhando lá. Malhando não, ele estava isso aí mesmo. Prega aqui, Davi. E o profeta foi na casa de Jessé e falou, não tem mais nenhum não? Aí, tem, mas aquele não. Quase que, eu acho que ele podia ter dito no coração, aquele não. Mas foi aquele que Deus levantou como o maior rei de Israel. Amém? Mas tem outros aqui, Moisés. Quando Deus chama Moisés, o que Moisés fala? Eu não, manda meu irmão, manda outro. Não é assim, irmãos? Eu me lembro o dia que eu chamei o pastor Renato, está aí o pastor Renato? Para ser pastor. Eu quero só dizer o pastor Renato, eu não estou vendo ele aqui não, mas ele é um dos meus grandes exemplos da vida dele pessoal. E ele falou para mim, não, pastor Davi, eu não. Não esqueça mais disso. Eu não, pastor, não estou preparado. Queridos, o chamado de Deus, o que é chamado por Deus, nunca está preparado. Concorda ou não? Você pode ver. Pô, mas pastor, quem diria, fulano pastor, quem diria? Eu vou dizer para a minha própria vida, irmãos. Eu, na minha infância, eu era a ovelha negra da família. Eu fugi de casa, fui hippie, fui uma pessoa de coisa ruim que você pode imaginar, eu fui. Mas foi o primeiro pastor que levantou na nossa família, fui eu, a base do meu pai. Eu era improvável da família, mas mesmo eu era improvável do improvável. Deus levantou Gideão. Na maior crise de Israel, Deus levanta... Sabe o que Gideão falou? Eu sou o menor da casa do meu pai, eu sou o pior da família, mas... É esse que Deus quer levantar. Irmãos, eu quero falar para você que nesta noite, Deus vai levantar homens e mulheres que se consideram improváveis, para fazer algo que você está dormindo, você está encolhido, porque você acha que não é para você. Eu profetizo para você nessa noite, é para você. Amém? O segundo princípio, irmãos, é reconhecer, deixa eu ver se eu acerto, a sua pecaminosidade. Acertei? Pecaminosidade. Quem pode falar comigo? Amém, obrigado. Eu pensava que ia errar aqui. Queridos,
Quando Neemias, ele não saiu para lugar nenhum sem ele falar com Deus: Senhor, eu reconheço meus pecados. Eu reconheço que na minha, primeira coisa, na minha posição no palácio, eu não tenho condição nenhuma. E ele sabia, irmãos, que o muro de Jerusalém foram derrubados por causa do pecado do povo. E muitas coisas, irmão, na nossa vida está sendo derrubado por causa dos nossos erros. Não estou dizendo pecado, porque é muito forte falar isso aqui, mas dizer para você, às vezes, irmãos, coisas pequenas, né? Eu falei para você que de 15 dias para cá eu atendi 3 pessoas com o mesmo problema. Pessoas, todas 3 frequentam igrejas. Pessoas que estão na igreja, irmãos, problemas sentimentais, problemas disso, problemas de... vários problemas. E ficam, irmãos, virando uma bola de neve dentro da igreja. E sabe quando é que vai acontecer, irmão? Sabe quando? Eu vou te dizer, hoje. Hoje Deus quer mudar essa história, se você quiser. Você precisa querer. E a segunda parte, o segundo princípio é esse: eu reconhecer. Bem, eu quero até parabenizar quem levantou a mão hoje. Essas pessoas estão reconhecendo que precisam. Então, essas Deus vai falar. Essas Deus vai mudar. Porque enquanto eu não reconheço, irmãos, porque a Bíblia diz que Jesus veio para os doentes. Se você acha que não precisa, Deus não pode fazer nada por você. Então, você que levantou a mão e quer, eu quero dizer para você, Deus também quer. E Ele vai fazer. O terceiro princípio, irmãos, é uma coisa que eu ia brincar com as mulheres, mas coitadas das mulheres, parabéns para as mulheres. Mas nós falamos muita coisa que não devíamos falar. Você sabe que o diabo, se você desejar fazer uma coisa e não falar para ninguém, Deus ajuda. O diabo não se intromete, mas se você falar, alguém escuta. Concorda com isso ou não? E a Bíblia diz, irmãos, que no capítulo 11, no capítulo 1, no versículo 11, diz assim, olha... Não, isso aí nós já lemos aqui, é sobre o caso. No capítulo 2, versículo 11, diz assim, olha, Neemias falando: eu cheguei em Jerusalém, onde estive 3 dias, e então à noite me levantei, e uns poucos homens comigo. Olha só, irmãos, não, está aqui escrito, não declarei a ninguém. Eu gosto de contar uma história de uma vizinha que eu tinha, é rápido, mas eu vou contar. Essa minha vizinha, ela estava doida para comprar uma casa. Não era a senhora não, minha sogra. E ela estava doida para comprar uma casa. E ela foi levar a filha na escola, e passou pelo lugar onde viu uma casa bonita vendo. Ela bateu naquela casa lá, a moça disse: nós vamos viajar para Brasília, e meu marido quer vender isso rápido, é um preço baratíssimo. Ela chegou em casa, ela foi para casa correndo, primeira coisa que ela fez, quem sabe? Contar para a vizinha. Foi contar para a vizinha. Uma vizinha que também estava querendo comprar casa. Mas Deus mostrou a casa para ela. O que a vizinha dela fez? Adivinha? Foi na frente, ligou para o marido, fechou. Quando a mulher foi no dia seguinte com o marido, a casa já estava fechada com a vizinha que ela... Queridos, parece até uma conversa, uma brincadeira. Mas quantas pessoas estão perdendo a bênção por falar, para abrir a boca antes do tempo? Deus está pronto, irmão, para te dar aquele emprego. Aí tu fala para todo mundo. Poxa, o diabo, irmãos, ele vai trabalhar para você não fazer aquele emprego. Principalmente, irmão, quando o emprego vem de Deus. O terceiro
princípio está aqui no versículo 4. Terceiro princípio. Tendo eu ouvido essas palavras, assentei-me e chorei, lamentei por vários anos. Está escrito aqui vários anos? Por alguns dias. Outro problema nosso, irmãos. Pessoas que estão chorando 10 anos, 5 anos, 1 ano, pelo problema que já passou. Irmãos, o problema já passou. Comece uma vida nova. Paga uma borracha. A Bíblia diz que, olha a tragédia que Neemias recebeu. Olha a notícia, os filhos, parentes, amigos, cidade derrubada. A Bíblia diz que ele ficou alguns dias se lamentando e parou. E começou a trabalhar. Querido, eu quero falar uma coisa para você. Amanhã, segunda-feira, você vai começar a trabalhar com uma nova direção. Amanhã você não vai mais trabalhar, amanhã é segunda-feira, meu Deus, veio problema. Irmãos, eu vou dizer uma coisa para você. Deus, eu falei ontem para um rapaz que foi lá com fome na minha casa. Ele estava sentado lá e eu disse, ô Marlon, olha só, a primeira coisa que você tem que fazer é dar o primeiro passo. Se você quer, ele hoje disse que ia para a Cidade de Deus, que ele mora lá, a mãe dele mora lá, ia notificar a mãe dele que ele ia se internar no centro de recuperação. Se você tomar a decisão, na hora que eu falei isso, sabe o que ele fez? Ele estava comendo um pão que eu dei a ele, levantou e disse, eu quero. Eu até cheguei dentro de casa e falei, Ana, Marlon, vai querer. Sabe por quê, queridos? Deus não age, Deus reage. Fala para o teu irmão assim, meu irmão, Deus não age, Deus reage. Deus está sempre reagindo à tua decisão. O dia que você disser, eu vou parar hoje, eu não quero mais, eu vou dizer não, Deus vai te ajudar. Mas enquanto nós ficamos, irmãos, prolongando, jogando para frente, segunda-feira, ano que vem, não, hoje, irmãos, hoje, a ceia, eu vou botar o nome dessa ceia hoje, a ceia da tua decisão. Eu quero falar para essas pessoas que levantaram as mãos e aquelas que não tiveram força para levantar as mãos, que você não pode sair daqui desta noite da mesma forma que você entrou. Não tem mais condições. Aí vem a semana, vem o mês, vem o ano que vem, 2023, é a mesma coisa, é o mesmo problema. Uma outra coisa, irmãos, que nós precisamos nos preparar, e eu vou falar para as pessoas que hoje estão tomando decisões, é que uma das primeiras coisas que acontece quando nós começamos a tomar decisão é o ataque. O inimigo é desgraçado, né? Mas a Bíblia diz, irmãos, quando Neemias começou a reconstruir os muros, se levantou um tal de... Quem foi? Sambalá. Não é Sambalá, não. O nome do cara era Sambalá. Se levantou contra ele. Mas levantou também um amonita. E o Gesem. Tentou fazer de tudo para atrapalhar a reconstrução. Você sabe por quê, irmãos? Olha para mim que eu vou dizer para você. Quem tem tentado destruir a nossa vida, quem tem tentado enfraquecer as tuas muralhas é o diabo. E ele nunca vai querer que os muros se reconstruam. Toda vez que você tentar consertar aquilo que foi quebrado, ele diz, opa, peraí. Não. Então, tenho certeza absoluta, irmãos, eu tenho certeza absoluta, que quando você que tomou a decisão de levantar a mão e que quer mesmo mudar,
vai vir os ataques. Mas preste atenção, irmãos. A tua vitória vai ser muito maior do que os ataques. Porque quando você toma uma decisão para Deus, Deus não permite, Deus vai te dar os recursos. Deus vai te dar os recursos para você reconstruir. Deus vai te dar as armas para que você possa reconstruir. Quantos estão entendendo isso, irmãos? Amém. Mas eu quero falar uma coisa mais séria sobre os ataques. A Bíblia diz, irmãos, que levantou também contra Neemias, no versículo 4, no capítulo 4, no versículo 14, diz assim, olha, versículo 14, deixa eu ver se é 14 aqui mesmo, Neemias, eu anotei aqui, eu anotei na outra Bíblia, mas olha só, uma profetisa chamada Noádia, alguém achou aí? Por que eu quero colocar como detalhe essa profecia, irmãos? Sabe por quê? Porque Jesus, ele foi muito sábio quando ele disse, os inimigos do homem são da sua própria casa. Às vezes, irmão, nós esperamos ataque do vizinho, do macumbeiro, do espírita, e às vezes o nosso ataque é dentro da igreja. É pessoas coladas com a gente. Às vezes, é dentro da nossa casa familiar. Alguém falou para mim esses dias, pastor, a minha filha de 10 anos está me tirando da igreja. Quê? A sua filha de 10 anos está tirando da sua igreja? E às vezes o diabo usa, irmão, dentro da nossa casa para tirar a nossa paz. E a Bíblia diz que um dos ataques de Neemias foi Sambalá, está aqui, foi Tobias, e foi Gesem, e foi a profetisa Noádia. E eu estava vendo assim, irmãos, o perfil da profetisa. Noádia era uma cristã, está lá no Google, tá? Ela foi uma cristã e se levantou contra Neemias. Quantas pessoas, irmãos, que conheço muitas pessoas que trabalham para levar uma pessoa para a igreja. E quando a pessoa vem para a igreja, essa pessoa começa a dar trabalho. Eu quero, nessa noite, que você comece a pensar que nós estamos, irmãos, num tempo de mudança. A igreja hoje está num projeto da multiplicação, e eu tenho me preocupado muito com isso, com relação à multiplicação, porque talvez você não saiba o potencial que você tem. Se você descobrir, irmãos, o potencial que você tem, todo domingo você ia trazer uma pessoa para a igreja. Se você soubesse, irmãos, o potencial que você tem, toda quarta-feira você ia trazer uma pessoa para a igreja. E outra coisa, irmãos, sabe qual é o problema da igreja hoje? É que você não traz, porque se você trouxer, eu tenho certeza que aquela vai ser abençoada. A palavra está sendo ministrada. A unção está sendo ministrada aqui. Então, às vezes nós pensamos que Deus te chamou para você ficar sentado no banco, de braços cruzados. Não, Deus te chamou, irmãos, para fazer discípulos. Fala para o teu irmão assim, meu irmão, Deus te chamou para fazer discípulos. Esses dias, nós vimos o batismo como é o nome do rapaz que está ali? Murilo. Parabéns, Murilo. Como é que o Murilo chegou na igreja? Ele passou aqui na porta da igreja, viu a igreja aberta, não foi? Foi assim? Foi assim, Murilo? Como é que foi, Murilo? Fala bem alto. Convidado. Quem te convidou?
Amém. Está aí, um exemplo que todo mundo pode seguir. Amém ou não amém? Eu tenho, irmãos, muitos vizinhos que precisam de Deus. E é uma dificuldade. Já trouxe alguns para cá, né? Aí ficam lá mais perto, porque tem igreja ali na esquina. Né? Tem uns arrependidos. Tem uma família, irmãos, que veio aqui, batizamos eles, foram para outro lugar. Gente, né, Ana? Que eles abraçam a gente, como se dissesse, quero voltar, só estou esperando a hora deles, vai voltar. Mas você tem que fazer a tua parte. Aquela pessoa que... Olha, irmão, eu vou te ensinar um segredo. Procura a família mais perigosa que está no teu prédio, na tua rua, fala de Jesus para ela. Não fica trazendo para cá batista, não, irmãos. Não fica trazendo para cá presbiteriano, não. Não fica trazendo para cá assembleiano, não. Ele já tem Jesus. Ah, pastor, aqui é minha irmã da igreja batista. Hoje o pastor liberou. Pô, a nossa igreja não pesca em aquário, não, irmãos. Dos outros, não. Amém ou não amém, irmãos? Amém. Esta é a noite da tua mudança. Eu vou fechar essa noite, essa palavra, eu vou falar outro princípio. Neemias 4,19. Neemias 4,19. Disse eu, Neemias, aos nobres, aos magistrados e ao resto do povo. O que Neemias disse? Grande e extensa é a obra, e nós estamos no muro, muito separados, longe um dos outros. Olha, queridos, olha que coisa tremenda. Neemias descobriu que havia uma brecha na reconstrução. E às vezes, irmãos, o nosso problema é esse. Nós queremos reconstruir dentro da nossa casa, dentro da nossa igreja. E sabemos, irmãos, eu quero dizer para vocês, irmãos, com todo o meu coração feliz. Esse ano foi o ano que eu mais trabalhei. Se a Márcia pensa que eu trabalhava, que a Márcia gosta de dizer que eu trabalhava, esse ano eu trabalhei dobrado. Eu nunca vi Deus fazer tantas coisas como eu estou vendo Deus fazer. Só que minha área é mais na droga, naquele trabalho ali, na ação social. Tem pessoas, irmãos, de Caxias que querem vir para cá se batizar. Eu digo, não, procura uma igreja lá e fica lá. Mas o que eu quero dizer para você é o seguinte, irmãos. Quantos concordam com o que eu vou falar? A obra de Deus é muito extensa. Irmãos, nós temos o privilégio de, se você quiser, subir no banco aqui da praça e pregar o evangelho, você pode. Se você quiser ir para a Praça de Auma, já fizemos lá várias vezes, subimos naquela praça lá. Se você quiser, irmãos, abrir a janela do teu apartamento e pregar uma palavra ali, lógico, vai receber umas pedradas, mas pode. Irmão, se você entrar no metrô e quiser pregar a palavra, pode. Se você quiser, irmão, tem pregadores do trem, tem pregador do metrô, tem pregadores da praça. Você vai na Praça Mauá, tem gente pregando. Você vai na Praça da Bandeira, tem gente pregando. Irmão, é ou não é extensa a obra de Deus? Irmãos, entra no hospital, vai no Getúlio Vargas, vai com os folhetinhos e uma Bíblia na mão, rapidinho, irmão, junta pessoas ali. Eu estava contando uma história, já passou, mas vou contar. Fui aqui levar uma pessoa aqui no Del Castilho, a fila estava grande.
E lá encontrei uma irmãzinha, ô meu pastor, pastor, me abraçou. Aí aí ela começou a falar, comecei a falar de Deus, pregar uma palavra. Irmãos, olha para mim que eu vou dizer uma coisa que eu vi, que aconteceu comigo. Daquela fila, depois de eu falar, 6 voltaram para casa, que não estava precisando de remédio nenhum, estava precisando de uma palavra. Ontem, irmãos, eu mandei, quem está me acompanhando pelo Zap, pelo Disque Coração, viu o pedido do João? Alguém viu esse pedido? Viu? A mãe e o pai estão internados. Sabe que ele falou para mim assim, chorando, depois que eu falei para eles, obrigado, pastor, você foi o único que me ouviu. O rapaz estava desesperado, irmãos. O pai dele e a mãe dele é internado em estado grave, e ele nunca se deu bem com o pai dele. Agora que ele quer pedir perdão ao pai e à mãe, eles estão morrendo, não conhece eles. Olha o desespero desse homem. Sentei com ele, conversei com... Irmãos, quantas pessoas nesse mundo estão precisando de uma palavra? Às vezes você dá uma comida, como chega as pessoas ali em casa, janta, almoço, café da manhã, café da tarde, mas se você não der uma palavra, muitos querem ir embora, eu já vi isso, irmão, muitos botam a sacola das garrafas vazias nas copas para ir embora, aí senta de novo, porque veio ouvir uma palavra. Olha para mim, meu irmão, olha só, o mundo está precisando de uma palavra. Fala para o irmão assim, meu irmão, o mundo está precisando de uma palavra. Na tua casa, irmãos, tem alguém precisando de uma palavra. Na tua família, tem alguém precisando de uma palavra. Eu tenho uma irmã que eu tenho várias irmãs, né? Meu pai não tinha televisão em casa, aí somos 7. Eu tenho uma irmã, a Regina. A Regina quase todo dia liga para mim. Discute fé. Davi, eu queria ter a fé assim, não sei o que eu mando aquelas coisas que você recebe. A Marlete sempre manda para mim, o pessoal, obrigado aí, responde. Alguém que tem paciência comigo e responde as minhas mensagens. A Márcia também, né, Márcia? A Márcia, fala, depois a senhora prega, fala. Pode falar, fala alto. Com certeza, foi isso que o rapaz de ontem, o João, é verdade. Uma vez a Márcia me chamou a atenção, ela disse, a pastora Márcia, ela disse, pastor Davi, olha só, o senhor às vezes manda para mim 3 mensagens, mas não, que era do Disque Coração, era do grupo do GQ, aí eu mandava, aí saía 3 mensagens, também se nos converteu porque não quis, porque era muita mensagem. Então, queridos, olha só, se você não entender, primeiramente, o potencial que você tem. Eu tinha um vizinho lá, o Nilson, ele foi assassinado. O Nilson, irmãos, ele batia, ele apanhava todo. João, o Nilson era desse tamanho, maior do que todo mundo. Ele apanhava de todo mundo, sabe João Bobo? Todo mundo batia. Rapaz, sabe o que aconteceu um dia? O Nilson descobriu que ele era forte. Meu irmão, até eu apanhei. Ele resolveu bater em todo mundo que batia nele, gente. Uma vez eu tive que esconder debaixo da minha cama para ele não me pegar. Porque ele descobriu a força que ele tinha. Quero falar para você, irmãos. Você tem uma força. Essa noite Deus vai revelar a tua força. Você vai descobrir que, mesmo você se achando improvável, é você que Deus quer usar. Amém? Mas deixa eu só terminar aqui sobre a unidade. A igreja precisa estar unida. O nosso relacionamento em casa tem que ser unido. A Bíblia diz que o reino dividido, ele não subsistirá. Eu estava lendo aqui, você conhece, Salmo 133, diz assim, olha, bom e agradável que os irmãos vivam, porque ali determina o Senhor a sua bênção e vida para sempre. Irmãos, a unidade traz bênção e salvação.
Quando Deus mandou eu dar, eu vou terminar agora. Quando Deus mandou eu dar o recado à igreja sobre o acidente que eu tive, que eu desmaiei, caí da piscina desmaiado, Deus falou claramente comigo, fala para a igreja, para acordar. Por quê, irmãos? Porque a gente tem notado, não só pela igreja aqui, mas pelas pessoas que eu atendo. Eu estava atendendo uma senhora que até conversamos sobre isso, até tinha no Zap. Porque todo dia era a mesma história, irmãos. E não havia mudança. E, irmãos, presta atenção. E quando você quer, Deus vai mudar. Você não pode estar na igreja aqui porque é domingo. Ah, eu vou domingo hoje. O que você fez onde? Fui na igreja. Fez o que na igreja? Ah, teve louvor, teve palavra. O que Deus quer saber nessa noite, se a palavra dessa noite, irmãos, mudou a tua história. Se a palavra dessa noite vai fazer diferença. Porque senão, irmãos, amanhã vem outro pastor aqui e vai pregar uma palavra. E você vai até se empolgar, mas talvez você venha até na frente, mas se você não tomar uma decisão, segunda-feira vai ser igual. Eu quero dizer para você, irmãos, amanhã, segunda-feira, vai ser diferente na tua vida. Amém? Aleluia. Eu quero orar por você agora. Aleluia. Eu quero orar, irmãos, pelas pessoas, primeiramente, que levantaram as mãos e disseram, existe uma coisa, que eu preciso mudar. Confirma as pessoas. Quem quer confirmar levantando a mão? Que precisa. Não, aqui tinha gente, não levantou porque aí desse lado, tem lá, amém. Eu quero falar para você nessa noite o seguinte. Aleluia. 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 Deus vai fazer nesta noite o que você quer. Ele não vai fazer o que você precisa, não, irmãos. Ele sabe o que você precisa. Ele vai fazer o que você quer. Se você quiser, se você agir, Deus vai reagir. Se você fizer como fez o Marlon ontem, sábado, que sentado, comendo um pão e tomando um café, ele levantou e disse, eu quero. Irmãos, você tem que ver o semblante desse menino. Só para ter uma ideia, ele tem 13 tiros no corpo. 13 tiros no corpo. Acertaram 14 pessoas na Cidade de Deus e ele era um dos 14. Foi para... Está todo mundo camburão aquele camburão do Instituto Médico Legal. Lá dentro ele se mexeu. Todo mundo como morto. Lá ele se mexeu. Ele só acordou quando tinha um som de mulher botando a mão na cabeça dele, orando. Tu tinha que ver o semblante dele ontem, quando ele disse, eu quero. Ele mesmo, naquela hora Deus mudou o semblante dele. Irmãos, Deus quer mudar a nossa história. Deus quer... Deus... Eu vou dizer uma coisa para vocês, irmãos, triste que eu vou dizer, mas tem muita gente na igreja ainda infeliz, que ainda está vivendo dramas, que ainda está rolando para lá e para cá, que ainda está capengando, está jogando os problemas com a barriga. Irmãos, Deus, essa noite, gente, por favor, entenda essa palavra, Deus, essa noite, Ele quer mudar a tua história. Não deixa para o mostre para o culto, não. Não deixa para... Não, hoje você vai sair daqui como... Sabe como você vai sair daqui hoje? Como um improvável, que você vai mudar uma história. Irmãos, olha o que eu vou te dizer para você, eu vou profetizar isso para você. A palavra que você está ouvindo nesta noite, se você tomar uma decisão, eu duvido que domingo que vem você não vai trazer mais uma pessoa
consequência do que você ouviu isso, você vai levar para ela. Sabe aquela pessoa que você não está conseguindo trazer para a igreja? Ela vai. Sai daqui com essa unção desta noite e você vai ver alguma coisa se transformada. Amém? Amém. Então vamos orar, irmãos. Eu quero convidar, não vou pedir para ninguém vir aqui na frente, não. Eu vou apenas pedir que as pessoas que levantaram as mãos somente ficassem de pé, para me orar específica por você. As pessoas que estão precisando. Não, olha só, eu queria que ficasse de pé as pessoas que levantaram as mãos. Agora. Que estão precisando, irmão, de uma intervenção de Deus. Só mesmo Deus pode mudar a tua história. Você tem uma área quebrada, uma área do muro, e quer que Deus restaure nesta noite. Aleluia. 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 Louvado seja o teu nome. Aleluia. Eu queria convidar essas pessoas a colocar diante de Deus qual é a área que está precisando de uma intervenção do céu. Coloque agora 1 minuto para você fazer uma confissão. A Bíblia diz que Neemias, ele fez confissão. Irmãos, o poder da confissão. Essa noite, Deus vai mostrar na tua vida o poder da tua confissão. Aleluia. Louvado é o teu nome, Senhor. Aleluia. Senhor nosso Deus, nosso Pai, é no teu nome, Jesus. É no teu nome que eu estou aqui como profeta da tua casa, Senhor, para trazer essa palavra que tu colocaste no meu coração. Oh, Espírito Santo, comece a tocar nessas vidas que estão em pé, Senhor. Essas vidas, Senhor, que estão tomando uma decisão séria, que estão entendendo, Pai, o poder da confissão, o poder, Senhor, da mudança, de querer mudar. Comece, Senhor, comece a tocar nessas vidas. Comece, Senhor, a mudar essa história. Comece, Senhor, a fortalecer, Senhor, essas pessoas que se encontravam abatidas e desesperançadas, Senhor, e se considerando improváveis. Meu Pai, eu quero profetizar, Pai, nessa oração, essas pessoas vão sair daqui, Senhor, como uma fortaleza, Senhor, e essa semana vai ser usada para salvar vidas, para mudar a história de vidas, Pai. Eu oro, Senhor, por cada uma delas, e profetizo, Senhor, uma unção especial do Teu Espírito, assim, Senhor, como Tu destes uma unção dobrada a Eliseu, Senhor, dobre a unção dessas pessoas agora, Pai. Dobra, Senhor, a unção dessas pessoas agora, para que elas saiam daqui fortes, Pai. E para que essa semana, Senhor, elas possam dizer não, elas possam ter força para negar as coisas, Senhor, que tem atrapalhado. Eu abençoo cada uma delas, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém? Você pode dar um aplauso para o Senhor? Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia!